A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Olá, queridos! Tudo bem? Como vocês estão? Que o Eterno abençoe a sua vida. Shalom! Aqui quem está falando é a Sandra Valéria Valença e o meu desejo é que você seja ministrado pelo Espírito de Deus através da mensagem de hoje. E para isso, eu vou falar um pouco sobre justiça. O que é a justiça? O termo justiça tem recebido muita atenção atualmente, e com razão. A justiça é crucial para que uma sociedade prospere, mas muitas pessoas ignoram a justiça, porque não sabem o que ela significa. Entretanto, há uma visão correta de justiça que busca proteger a liberdade individual e promover a responsabilidade individual. Neste vídeo, você examinará a autêntica justiça bíblica. Mas antes, eu quero te perguntar se você já faz parte aqui do meu canal, o Conectando Vidas. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão abaixo, inscrever-se e lembre-se de ativar o sino ao lado para ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. O que é justiça bíblica? O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são retos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. O que é a justiça? A vida tem tudo a ver com relacionamentos, não é verdade? Na maioria das vezes, os conflitos se levantam em relacionamentos por causa de mal-entendidos. Uma pessoa vê certa situação de um modo, enquanto a outra pessoa a vê de forma diferente. Uma pessoa não consegue entender porque o outro não vê a situação como ela a vê. E às vezes tais situações se tornam enormes disputas. O problema está no fato de que algumas vezes nós olhamos para as circunstâncias de formas diferentes, porque pensamos de maneira diferente das demais pessoas. A justiça é uma dessas situações mal compreendidas. Especificamente, a justiça social tem se tornado um termo complicado, com diferentes significados para diferentes pessoas. A justiça bíblica busca proteger a liberdade individual, enquanto promove a responsabilidade pessoal. Trata-se da aplicação equitativa e imparcial da lei moral de Deus na sociedade. Não existe uma definição clara e correta de justiça que exclua Deus. Então, para se entender a justiça, devemos ir à palavra de Deus. A Bíblia condena a injustiça porque Deus é justo. Como legislador por excelência, ele se opõe fortemente à injustiça. Suas leis são justas e devem ser aplicadas sem parcialidade, porque a justiça identifica o padrão moral pelo qual Deus mede a conduta humana. Então, no centro da justiça bíblica está a imparcial aplicação da lei moral de Deus em todas as esferas da sociedade, incluindo a justiça econômica, política, social ou criminal. Qualquer outra definição de justiça não será suficiente. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos, sejam justos com os aflitos e os necessitados, socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Justiça e liberdade. Ao contrário do que algumas pessoas sentem, o alvo da justiça bíblica é a liberdade. Liberdade pode ser definida como a liberação de uma servidão ilegítima, escolhendo assumir a responsabilidade de ser ao máximo tudo o que você foi criado para ser. A justiça bíblica incentiva a liberdade por meio da prestação de contas, da igualdade e da responsabilidade
ao conectar a esfera espiritual à social. Isto é, liberdade e justiça bíblica devem ser fundamentadas na verdade espiritual de nosso relacionamento vertical com Deus e expresso em nosso relacionamento horizontal com os outros. Em outras palavras, a justiça bíblica quer dizer amar a Deus e amar aos outros. Jesus faz a relação da nossa atitude para com Deus, espiritual, com a nossa atitude em relação aos outros, social. Amor não é meramente um sentimento, mas sim uma ação. O amor busca, de forma compassiva e correta, o bem-estar do outro. Já que amar significa procurar o melhor interesse do outro, então deveríamos procurar libertar qualquer pessoa da opressão e desigualdade. Vemos isso no ministério terreno de Jesus. Ele pregou sobre o reino, o espiritual, mas ele também se dirigiu às necessidades físicas das pessoas, o social. À medida que lutamos por justiça bíblica e liberdade, precisamos de uma abordagem equilibrada. Nós devemos confrontar o pecado e propagar o evangelho. Mas, igualmente importante, devemos também resistir às injustiças, sejam elas raciais, socioeconômicas, políticas ou criminais. Se o evangelho mudou sua vida, então louve a Deus. Se você está indo bem e Deus tem lhe abençoado, então louve a Deus. Mas entenda, Deus não nos concedeu liberdade somente para nós mesmos. Ele quer nos usar para ajudar outros a ganhar sua liberdade. E é aí que a justiça bíblica entra em cena. E é por isso que Deus nos diz para lutarmos pelos fracos, falarmos por aqueles que não têm voz e defendermos os direitos do oprimido e marginalizado. Como seu amor por Deus está conectado ao seu amor pelos outros. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Justiça e o Evangelho. Quando se fala sobre justiça, algumas pessoas vão alegar que ela tem importância secundária. Alguns acham que há uma divisão entre compartilhar o Evangelho e se engajar no trabalho da justiça bíblica. Somente importa se preocupar com o destino eterno de uma pessoa, e que problemas como racismo, pobreza ou criminalidade que afetam a vida das pessoas são irrelevantes. Uma pessoa só pode crer nisso se ela não compreende a dupla natureza do Evangelho. Nós devemos aprender a lidar com o destino eterno de uma pessoa, bem como com seus problemas físicos. A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Falar é fácil, não é verdade? Toda casa é construída sobre alicerces que suportam ou sustentam o peso de tudo que é construído sobre eles. A Escritura diz que retidão e justiça são a fundação do trono de Deus. É daí que encontro minha definição de justiça bíblica. Retidão é o padrão de Deus para a humanidade, a qual Ele tem estabelecido nas Escrituras, enquanto justiça é um termo utilizado para aquilo que é certo, ou o que deveria ser. Quando você coloca os dois juntos, a justiça bíblica se torna a ação de se aplicar os padrões morais de Deus. Em outras palavras, não deveríamos simplesmente falar acerca da justiça, mas praticá-la. É por isso que as Escrituras claramente nos ordenam a fazer justiça. A raiz da justiça bíblica está na busca do bem-estar daqueles que não são capazes de defender a si mesmos. Por quê? Porque estas pessoas frequentemente são abusadas e tratadas injustamente. As Escrituras nos dizem para mostrarmos cuidado e preocupação para com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. De forma simples, devemos defender e buscar o bem-estar daqueles que são mais vulneráveis a sofrer injustiça. A Bíblia nos diz para fazer o bem a todos. Então a justiça se estende a qualquer um que esteja sendo tratado injustamente. Quando vemos situações que não estão corretas,
ou seja, vão contra os padrões morais de Deus, é nosso dever, como cristãos, partir para a ação. Nós não podemos simplesmente falar sobre justiça. Devemos fazer justiça. É por isso que em Miqueias 6:8 diz: pratique a justiça. Não diz sobre como devemos nos sentir a respeito da justiça. Diz que devemos praticá-la. De que formas práticas você pode fazer justiça em sua vida? Bem, aqui no Brasil, nós estamos nos aproximando do segundo turno das eleições para presidente. E eu quero te perguntar, a aplicação dos preceitos da lei moral de Deus está presente quando você escolhe o seu candidato, juntamente com as suas pautas? Você está aplicando os padrões morais de Deus? Se você de fato é um cristão, eu sei que sim. Posicione-se, frio ou quente, mas não seja morno diante de Deus, ou será vomitado. Eu oro para que haja arrependimento e mudança de conduta nos corações sombrios e que haja um despertamento. A luz de Cristo Jesus possa iluminar os pensamentos, trazendo clareza e entendimento. E que Jesus reine na vida de cada brasileiro, para que a nossa nação seja bem-aventurada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais e com a sua família. Eu sou a Sandra Valéria Valença, que o Eterno abençoe a sua vida e no dia 30, vote consciente da sua responsabilidade como filho de Deus e aplique os padrões morais de Deus ao fazer a sua escolha. Até o nosso próximo vídeo. Shalom!